Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, que tá completando um ano no mês que vem, foi um vídeo indicando alguns filmes de terror para quem não tá acostumado a assistir filmes do gênero. Então filmes que foram pouco vistos, filmes que receberam uma distribuição modesta aqui no Brasil ou que jamais foram distribuídos aqui no país, tentando fugir também dos filmes que foram mais falados, foram mais comentados. E este vídeo que você está assistindo agora é a versão de 2018 daquele vídeo. Mas se em 2017 eu fiz um vídeo com 5 filmes de terror de 2017 que você provavelmente não tinha visto, hoje eu vou fazer uma lista de 10 filmes. Então estou esticando para 10 porque eu estava tentando ali fazer a lista com 5, tentando encaixar todos os filmes sobre os quais eu queria falar, e ficou muita coisa boa de fora. Então são sobre esses 10 filmes que você provavelmente não viu em 2018, filmes de terror, filmes que eu recomendo, que eu vou falar aqui. Lembrando, antes da gente entrar no vídeo em si também, que assim como eu fiz no ano passado, eu não tô incluindo filmes mais badalados. Por exemplo, O Hereditário não vai estar aqui, Um Lugar Silencioso não vai estar aqui, e nem As Boas Maneiras, Aniquilação ou ainda O Sobrenatural, A Última Chave, que são filmes dos quais eu gosto bastante. A maioria deles, com exceção do Sobrenatural, que é o menos bom desses 5, tem vídeo aqui no canal, vou deixar os links aqui na descrição. Então, tirando esses filmes que são mais mainstream e apesar de um ou outro ser mais independente, foram mais falados, foram mais hypados, aqui vão minhas 10 indicações de filmes de terror no ano. No número 10, eu vou indicar um filme chamado Marrowbone, que é um daqueles dramas históricos misturados com filme de terror e que giram em torno de uma família que tem uma maldição rondando a casa, é uma casa distante, que também lida com essa questão do isolamento, que é um tema comum no terror, o isolamento na floresta, no campo. E ao contrário da maioria dos filmes que tratam sobre esses temas, esse filme aqui, ele consegue desenvolver bons personagens e ele consegue também te colocar numa situação em que você olha para aquelas crianças, adolescentes, e você fica pensando onde essas crianças podem ir, o que elas podem fazer para sair dessa situação. É a minha recomendação no 10º lugar. Número 9, eu vou colocar um filme chamado The Babysitter, que é um filme dirigido pelo McG, que é um diretor bem razoável para baixo de filmes de ação, filmes de comédia, filmes mais comerciais, diretor das Panteras, por exemplo, e que ele consegue fazer algo que é muito difícil, que é fazer um filme de terror que funciona como um terror que exagera no gore, que exagera naquelas tramas de vingança, que exagera em elementos do slasher movie dos anos 70 e 80, mas ele consegue ser também um bom filme de comédia. Ele consegue divertir, ele consegue fazer a gente rir, então ele é o representante do terrir aqui nessa lista. No número 8, eu vou colocar um filme chamado Mom and Dad, com o Nicolas Cage, que poderia também ter uma descrição parecida com a que eu fiz pro The Babysitter, porque ele também é muito engraçado, mas ele é engraçado no sentido de absurdo. E ele também faz uma mistureba de gêneros, ele mistura terror, ele mistura ação, ele mistura ficção científica e um pouco de humor negro, como eu falei também. E o Nicolas Cage tá na sua melhor forma do Nicolas Cage overacting, caricatural. Então é um filme que diverte e que tem um ritmo legal e que tem uma história tão bizarra, tão absurda, que acaba sendo muito divertida. No número 7, eu preciso fazer uma observação aqui, que eu tô usando um filme de 2017, mas o motivo é muito simples. O objetivo desse vídeo é eu indicar filmes de terror que vocês provavelmente ainda não viram, terrores novos, recentes. E como é um filme de 2017, ele não foi lançado no Brasil, provavelmente não vai ser. Quando eu fiz o vídeo parecido com esse em 2017, eu ainda não tinha assistido, e eu acho que é um filme muito legal, que é um filme chamado Better Watch Out. Santa Claus is coming to town. Também é uma tradição do cinema de terror fazer esses filmes temáticos de datas, de comemorações, de feriados. Então tem Dia dos Namorados Macabro, depois Dia dos Namorados Macabro 3D, tem o Prom Night, sobre uma noite de formatura. Então qualquer feriado que você possa imaginar tem filme de terror, 1, 2, 3 ou às vezes vários, e a maioria deles acabam sendo ruins. Inclusive tem o Dark Christmas, que é um filme de, sei lá, 10, 15 anos atrás, no começo dos anos 2000, sobre Natal também. E é engraçado que a maioria dos filmes sobre Natal, filmes de terror que se passam no Natal, são ruins ou, no máximo, medianos.
E esse aqui, ele não só consegue fazer uma ambientação legal com o Natal, de brincar com essa questão da data feliz se transformar num pesadelo, que é o que a maioria desses filmes sobre feriados e datas comemorativas fazem, ele consegue também brincar com o gênero. Então ele dá uma piscadinha em determinado momento que você olha e fala... Em número 6, eu vou colocar um filme francês chamado A Noite Devorou o Mundo, que é um filme de zumbi que consegue ser também um filme de câmara. Ou seja, aqueles filmes que se concentram em um único personagem, trancafiado em um cenário, e ele precisa achar uma maneira de sair dali. Só que no caso, ele está em Paris, e Paris está infestada de mortos-vivos comedores de humanos, canibais. E o filme consegue ser minimalista, porque ele precisa ser. É quase um filme mudo, não tem diálogo praticamente, porque o personagem está ali sozinho, tentando achar uma maneira de resolver aquela situação. E é um filme que funciona muito, muito bem nesse sentido. Número 5, eu vou citar um filme chamado Pyewacked, que esse sim é um daqueles menos vistos ainda, pouca gente viu o filme, principalmente aqui no Brasil. E é um filme que lida com bruxaria, lida com essa questão que também é um tema recorrente do filme de terror, de você não mexer com a coisa errada, porque pode dar ruim. E ele também tem um componente muito forte que eu citei quando eu estava falando no vídeo sobre Hereditário, que é o componente de tragédia, porque também é histórico no filme de terror você lidar com o horror representando tragédias, catástrofes familiares, de relacionamento, pessoais. E esse filme aqui, ele é uma tragédia justamente por aquela menina fazer coisas que depois quando ela olha pra trás e fala, gente, e agora? Eu não gostaria de ter feito isso, dá pra voltar atrás? E normalmente não dá. Em quarto lugar eu vou colocar o Unsane, que é um novo filme do Soderbergh, do Steven Soderbergh, que é um diretor que tem um controle narrativo como poucos cineastas de Hollywood atualmente. Ele é diretor, ele também monta filmes, ele também faz fotografia, e o senso estético, o senso visual do Soderbergh atua nesse filme aqui, geralmente para gerar atmosfera, para criar uma claustrofobia e para ajudar a gente a entrar no clima daquele ambiente, daquela situação que a personagem está vivendo, que é uma história sobre uma mulher que pode ter enlouquecido ou pode estar participando, sendo vítima, no caso, de um complô, de uma perseguição. O filme tem um desfecho que muita gente não gostou, mas que eu acho muito interessante, inclusive do ponto de vista narrativo e temático, da questão da mulher e da questão de como aqueles homens, e principalmente um homem específico do passado dela, tratou e ainda trata o relacionamento dos dois. E como eu falei, usa a montagem, usa a fotografia, usa os ângulos, a direção, justamente para criar signos, para criar sentido, para criar tensão no filme com alternativas. É um filme que tem muita carta na manga do ponto de vista de recurso visual para contar a sua história. Eu acho que é o filme mais bem resolvido do ponto de vista estilístico e narrativo dessa lista. Ao lado, provavelmente, do filme que eu coloquei em terceiro lugar, que tem vídeo aqui no canal, então eu vou falar menos sobre ele, que é o Vingança, ou Revenge, que é um filme que tem uma montagem dinâmica, ágil, que trabalha muito bem com a trilha sonora eletrônica e que consegue ter uma inversão de perspectiva em relação ao que a diretora acredita que os homens estão vendo na história ou como eles estão a lendo e o que as espectadoras femininas estão lendo daquilo que está acontecendo. Então o filme faz também a gente pensar no processo cinematográfico e também faz a gente pensar na maneira com que a gente estava interpretando aquela história quando ela começou. E o filme trabalha com gore, com excesso de sangue e vísceras de uma maneira muito eficiente e trabalha essa questão da vingança feminina, que também é um elemento recorrente no gênero, de uma maneira muito eficiente e de certa forma diferente. Em segundo lugar, eu vou colocar um filme chamado O Ritual, que é um filme desses todos da lista, o que me deu mais medo é esse. Porque ele é um filme que ele pega aquela questão de floresta, que tem muito de Bruxa de Blair, tem muito desses filmes sobre isolamento na floresta, perdidos na mata. E ele consegue fazer realmente você ficar junto com aqueles personagens e criar uma tensão através dos ruídos, através, claro, né, do desconhecido, né, do que você consegue ver, do que você não consegue, revelando as coisas aos poucos, criando uma atmosfera, né, à noite, com chuva, com rangeres. E ele consegue realmente fazer você ficar muito tenso o tempo todo, e ele muda a partir de metade ou de 60% da narrativa. O gênero praticamente se transforma em um gênero mais clássico de ritual, como o título já deixa claro, mas ele consegue amarrar suas pontas no final de uma maneira que faz sentido e também manter a tensão. Ele não cai a tensão, apesar de eu preferir a primeira metade do que a segunda parte faz jus à primeira e você fica tenso até o desfecho
da projeção. E em primeiro lugar, eu vou colocar um filme que também tem vídeo aqui no canal, que é o filme chamado O Culto, que é um filme que deixou muita gente perdida. Tem muito comentário lá no meu vídeo falando, não, mas por que eles não fizeram isso? Ou isso aqui é A ou B? Porque ele é um filme que não dá todas as respostas. Ele mais levanta perguntas do que as responde. E as perguntas que ele levanta são perguntas interessantes, são perguntas intrigantes. O filme fala de viagem no tempo, fala de buraco de minhoca, fala sobre realidades paralelas, universos paralelos, multiverso. Fala também num nível mais de personagem, num nível mais pessoal, de como o passado pode nos aprisionar, como a gente pode não conseguir seguir adiante na vida, presos a elementos do passado que nos perseguem. Então é um filme muito rico, que levanta muitas discussões e que certamente, se você tem um amigo cinéfilo que também assistiu ao filme, vai render muita conversa na mesa do bar quando vocês forem conversar sobre o filme. Eu espero ajudar vocês, que vocês tirem ideias aqui desse vídeo para assistir no final de semana. Halloween tá chegando daqui a um mês, mais ou menos, 2 meses. Venham aqui dizer depois o que vocês acharam desses filmes e também me deem sugestões de filmes de terror de 2017, 2018 que talvez eu não tenha visto. E se você gostou do vídeo, ajuda a divulgar, ajuda que esse vídeo chegue a mais gente. Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação de vídeo novo sempre que isso acontecer. E claro, esse é um pedido especial que eu faço pra vocês. Usem as redes sociais, usem Twitter, Facebook, Instagram pra divulgar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu tenho feito aqui no canal. É isso.